Como é bom entendermos, como é bom ouvirmos o nosso Senhor dizendo que Ele pensou em nós, Ele sonhou conosco, Ele dia após dia tem escrito uma história sobre as nossas vidas e isso é tremendo, que você possa entender esse chamado do Senhor, esse cuidado, essa proteção, que você possa dar ouvidos à voz do Senhor e entender que em todo tempo o nosso Deus, que é fiel, está cuidando de nós e escrevendo a nossa história, porque Ele é Deus, Ele é bom e Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E nesta tarde eu quero compartilhar com você um testemunho, digamos assim, que está na palavra, um testemunho relacionado à vida de Jesus, com certeza, falando sobre Maria. Maria, mãe de Jesus, quando ela entendeu aquele chamado, quando ela percebeu aquilo que Deus tinha colocado dentro dela e a importância que foi tudo isso na vida daquela mulher. Então, nós sabemos que Maria, ela estava noiva e naquele tempo ali, as mulheres elas tinham um momento para se preparar, para esperar pelo dia do casamento, pelo dia do encontro. E Maria estava nesse período quando ela foi visitada pelo anjo Gabriel e trouxe a notícia que ela conceberia e daria à luz a um filho. E Maria ficou ali sem entender e disse: como isso é possível se não conheço homem algum? Então, naquela hora ali, o Espírito Santo envolve a vida daquela mulher e transforma por completo. E o que é interessante, nós sabemos que há toda uma trajetória, um período onde José também é visitado pelo Senhor e ele entende que aquele momento, que aquilo que estava acontecendo com ele, com Maria, era algo vindo do próprio Deus. Houve um processo para que esse chamado, para que houvesse o entendimento daquilo que Deus estava fazendo com aquela casa. Porque sempre que o Senhor age, quando o Senhor ele opera, quando ele quer cumprir ali as suas promessas, os seus feitos, ele chama alguém. E aqui ele chama uma casa para constituir uma família, porque a família é sim um projeto do Senhor. Então, Maria, nós podemos acompanhar esse relato no Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 1 e 2, fala um pouquinho aí do nascimento de Cristo, e no capítulo 1, no verso 39, conta o relato de quando Maria foi visitar a sua prima Isabel. Então, ali acontece algo sobrenatural. Maria chega ali e recebe a notícia que Isabel está grávida e ela vai de encontro a ela. E a palavra diz que assim que ela chega naquele lugar e que ela cumprimenta a Isabel, ela é tomada pelo Espírito Santo. A criança que está ali no ventre de Isabel é cheia do Espírito Santo, porque ali há um encontro onde Maria, que estava gestando Jesus, e Isabel gestando João Batista. Olha que lindo, né? Um encontro extremamente profético, algo vindo do próprio Deus. E a palavra diz que nesse encontro, né, a criança saltou no ventre. No verso 41 do Evangelho de Jesus segundo Lucas está escrito, no capítulo 1: aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Então, naquele momento, Isabel já recebe a revelação, porque ela é tocada, ela recebe algo sobrenatural. O Espírito Santo invade aquela vida e toca ela de uma forma como ela nunca sentiu. Então ela diz: nossa, como assim a mãe do meu Senhor vem me visitar? E continua: pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre.
Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas da parte do Senhor que lhe foram ditas. Olha só o que Isabel declara. Bem-aventurado você porque creu. Quando o anjo veio e visitou ali Maria e falou ali o propósito, o que ia acontecer, ela creu. E a fé, queridos, a gente entender que é necessário ter fé, que acima de tudo nós precisamos dar ouvidos à voz do Senhor, é algo que faz isso. Ela mexe no nosso natural de uma forma que as coisas fiquem sobrenaturais. Então Maria, ela foi visitada pelo Espírito Santo, ela concebeu ali a Jesus, e quando Isabel encontra com ela, Isabel percebe isso, tal sabe, a manifestação do Senhor. E Maria, então, ela vem para esse momento. A palavra não nos relata se em algum outro momento ela chegou diante do Pai e começou a agradecer, a glorificar ou até mesmo a conversar com Deus, mas aqui nesse momento, quando ela encontra com Isabel, é uma passagem muito linda, onde é conhecida como o Cântico de Maria, onde ela entende aquilo que Deus estava fazendo com ela e ela começa a agradecer ao Senhor. E ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o Deus da minha salvação, meu Salvador. E ela começa a dizer: porque o Senhor me escolheu, eu que não sou ninguém, eu que sou uma serva apenas, o Senhor um dia olhou para mim. E ela começa a declarar com palavras tão lindas daquilo que Deus estava fazendo no interior dela. Então, nós sabemos que quando o anjo visitou Maria, ainda tinha uma trajetória. Ela ainda precisava passar ali pelo casamento, ela ainda tinha que falar com o seu noivo. Havia ali um confronto onde a sociedade naquela época, quando pensou, quando imaginou que Maria poderia estar grávida fora de um casamento, já pensava em apedrejá-la. Então, há todo um relato ali de questões, digamos, que poderiam ser problemáticas para que Maria pudesse viver. Mas quando o Espírito Santo visitou ela, ela creu. Ela creu naquilo que o anjo estava falando, ela entendeu que ela poderia sim ser um instrumento de Deus, ela recebeu aquele chamado, aquela direção, ela recebeu aquele propósito do Senhor com um coração crendo que era algo de Deus. E o que nós precisamos entender, queridos, é que Deus está sempre falando, o Senhor está sempre entregando algo para o nosso coração, para o nosso interior. E às vezes a gente fica olhando para o redor, a gente fica pensando nas dificuldades que virão, nos problemas que vão surgir. Muitas vezes nós pensamos que não conseguimos realizar aquela obra, aquele chamado, ou até mesmo que não somos capazes de completar aquilo que Deus está declarando. Talvez Maria até pensou assim, mas o coração dela foi tão, digamos, entregue ao Senhor que ela creu, ela simplesmente creu. E quando Isabel, ela fala aqui no verso 35, bem-aventurada a que creu, ela relata isso para nós, para que eu e você possamos, acima de tudo, crer naquilo que Deus está falando, mesmo que pareça difícil, mesmo que não tenhamos a perspectiva correta, mesmo que não saibamos nem qual será o primeiro passo, nós precisamos crer que o nosso Deus, que o soberano Senhor, Ele tem algo para realizar, e quando Ele tem algo, entrega para nós e vem com aquele chamado, nós precisamos responder a Ele. E nessa hora, então, Maria, ela engrandece ao Senhor. Quando ela declara: a minha alma engrandece ao Senhor, ela está dizendo que em todo o ser dela, que a mente, que o coração, que o que era natural, o corpo dela, e que o Espírito que estava sendo visitado ali pelo Espírito Santo, ela recebeu aquilo que Deus tinha e ela entendeu que deveria seguir em frente,
sem pensar no que poderia acontecer, sem pensar que haveria problemas, que haveriam dificuldades, ou até mesmo que ela não conseguiria realizar aquele propósito, mas ela seguiu em frente. Ela ouviu a voz do anjo, ela entendeu aquele chamado, Deus confirmou para ela, Deus confirmou para o noivo dela. Olha que lindo! E Deus ainda chega nesse momento aqui e visita a Isabel, que estava gestante, que estava ali com um bebê no seu ventre. E é tão profundo, tão forte esse encontro daquelas duas mulheres, que o Espírito Santo envolve elas. Aquilo que estava operando ali naquele ventre, aquelas crianças que estavam sendo geradas, elas tinham um propósito para cumprir, elas tinham um chamado para realizar nessa terra. E o Espírito Santo estava tão presente, até mesmo ali na formação daqueles pequenos, que as mães, elas foram impactadas com a visitação do Espírito Santo. E o que eu quero dizer para você hoje é que quando você entender o chamado de Deus para sua vida, quando você se atentar para aquilo que Deus tem, sem se preocupar com as circunstâncias, sem se preocupar com aquilo que está ao redor, sem, ficar pensando, calculando, imaginando como que vai ser, mas simplesmente ouvir e crer, o Senhor vai providenciar todas as coisas. Porque Mateus 6 nos diz que o Senhor, Ele é fiel, que o Senhor, Ele é quem conhece todas as coisas, é Ele quem tem o domínio, e Ele diz que quando nós entendermos e buscarmos o reino do Senhor em primeiro lugar, quando buscarmos a sua justiça, quando nos atentarmos para aquilo que Deus tem para nós, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então foi isso que aconteceu com Maria. Ela poderia até pensar, nossa, estou selando a minha morte, vou ser apedrejada. Ou então ela poderia, não, eu não posso, eu estou noiva, eu não posso receber isso agora, o que vão pensar de mim? Ela não pensou, não agiu dessa forma, pelo contrário, ela creu. O anjo visita ela, ela crê naquilo que Deus disse, naquilo que Deus estaria fazendo, e ela segue em frente com aquele chamado, com o propósito de Deus para a vida dela. Com certeza, foi uma vida de milagres atrás de milagres, porque ela andou com Cristo, ela ensinou a Cristo, ela viveu com Cristo, ela esteve ali com Ele durante 33 anos, e eu creio que ela se sentiu satisfeita com o chamado que Deus tinha para ela, porque é isso que nós precisamos, ouvir aquilo que Deus tem, entender aquilo que Ele tem e não ficar pensando ou buscando alternativas para seguir em frente. Pelo contrário, temos que receber aquilo que Deus tem para nós e temos que permitir que o próprio Espírito seja a satisfação da nossa alma e cantar e declarar, assim como Maria fez: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Que você possa responder isso ao Senhor, mesmo que o seu chamado não seja como o daquela mulher que carregou no seu ventre o próprio Cristo Salvador, mesmo que o seu chamado seja algo simples, talvez, se você imagine, ou algo complexo, ou que tenha muitas dificuldades, ou que você não veja nenhuma, independente daquilo que Deus tem para a sua vida, que você possa responder a Ele e que você possa engrandecer ao nome do Senhor por aquilo que Ele vai fazer na sua vida, por aquilo que Ele está fazendo e por aquilo que Ele vai completar. Porque o nosso Deus, acima de tudo, Ele é fiel. A obra que Ele começa, Ele termina. E aquilo que Ele tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer. Então creia, confie, se entregue de corpo, alma, espírito, se entregue totalmente ao Senhor e permita que se cumpra na sua vida aquilo que Ele planejou. E pode ter certeza que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, se você puder hoje, abra sua boca,
Abra o seu coração e declare: Senhor, eu quero engrandecer ao Senhor. O meu espírito se alegra em Ti, por aquilo que o Senhor tem para minha vida, e eu sigo em frente, caminhando, obedecendo ao Senhor, adorando a Ti em todos os momentos, sabendo que é o Senhor quem está à minha frente e é o Senhor quem vai conduzir os meus passos. Depois que você possa meditar no livro de Lucas, no Evangelho, capítulo 1, a partir do verso 39 até o verso 56, vai contar esse relato e esse cântico maravilhoso que Maria entoou ao entender aquilo que Deus tinha para ela. Entenda aquilo que Deus tem para você. Siga em frente com aquilo que Ele já te entregou e confie, sabendo que a sua alma pode engrandecer ao Senhor, que o seu espírito pode se alegrar em Deus, porque com Ele nós temos a vitória garantida em Cristo Jesus. Amém?